Bom dia, senhores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Seguinte, eu sei que a situação tá meio complicada para todos nós, tanto que vocês estão me vendo agora através dessa telinha aí. Uma coisa que para mim é bem difícil de se fazer, porque eu não tenho experiência nessa área, mas estou tentando. Seguinte, sei que para vocês também não tá fácil estudar em casa, através de videoaulas, através do GR8. Então, o que eu peço para vocês? Tenham paciência, tudo vai se resolver. Mas, no entanto, estou aqui para dizer para vocês, ou quer dizer, passar para vocês o conteúdo relacionado ao capítulo 5 e 6 do livro de vocês, livro didático, que tem a ver com globalização. Então, interessante, né? Tudo que está acontecendo hoje em dia, essa situação toda, essa loucura toda que nós estamos passando, por incrível que pareça, é reflexo da globalização. Aí você me pergunta, por quê? Eu te respondo. Seguinte, a globalização nada mais é do que um processo de interligação entre a maioria dos países do globo terrestre. Por que eu não disse todo o globo terrestre? Porque posteriormente eu vou explicar para vocês que não é todo o globo terrestre que está inserido na globalização. Vocês vão entender o porquê. Mas iniciando aí, vamos lá. A globalização, ela surgiu inicialmente no período das grandes navegações, onde todo o globo terrestre foi descoberto. Os continentes que antes ninguém sabia que existia, foram descobertos. Por que eu disse descobertos? Porque, obviamente, todos vocês sabem que nesses continentes já existiam pessoas morando. Ou seja, foram descobertos pelos europeus, né? Mas, a partir desse processo, onde houve o descobrimento de todas as regiões não conhecidas do globo terrestre, passou-se então a ter um processo de circulação de mercadorias e pessoas por todo o globo. E esse processo acabou gerando uma relação comercial entre vários lugares do planeta Terra. Até então, os colonizadores e os colonizados. Os colonizadores exploravam matéria-prima, recursos naturais dos diversos lugares onde eles haviam feito essa colônia e espalhavam por diversos lugares do planeta Terra. Como eu tinha dito anteriormente, nem todos os países do mundo estão inseridos nesse processo de globalização. Por quê? Porque globalização, no contexto atual, nada mais é do que o processo pelo qual o avanço das telecomunicações e dos transportes fizeram com que houvesse uma dinamização ou a interrelação entre os diversos lugares do planeta Terra. Como assim, professor? Não entendi nada. Simples. Com o avanço tecnológico na área da telecomunicação e de transporte, tudo se alterou, tudo modificou. Isso ocorreu como? A partir das 3 revoluções industriais. Primeira revolução industrial, descobrimento, ou melhor dizendo, invenção da máquina a vapor, que utilizava como fonte de energia principal, matriz energética, o carvão. Isso ocorreu no final do século XVIII. Segunda revolução industrial. Descobriram, então, o petróleo e construíram motores a combustão. Além disso, conseguiu-se produzir energia elétrica, dinamizando assim, cada vez mais, o método produtivo, ou seja, as indústrias foram se desenvolvendo e, consequentemente, tomando âmbitos mundiais, espalhando assim pelo mundo, através das chamadas multinacionais. E isso é muito importante no livro de vocês aí, também chamada de transnacionais, certinho? Segunda revolução industrial foi o processo pelo qual se disseminou e se espalhou pelo mundo todo essas empresas. E essas empresas passaram a levar para o mundo inteiro influência cultural, econômica, para diversas regiões do planeta Terra. Nós podemos citar aí como multinacionais ou como transnacionais
Grandes empresas, como por exemplo Coca-Cola, Volkswagen, Fiat, Chrysler, Nissan, no Japão Honda, Mitsubishi. E essas empresas, elas levam para o mundo tecnologia, geram emprego, geram desenvolvimento e, consequentemente, dinamizam a produção mundial e disseminam essa produção por todo o planeta Terra. Porém, pensamos da seguinte forma: globalização, então, é maravilha. Nem sempre. Porque no processo global pode existir o fator positivo ou o fator negativo. Como assim, professor? Lembra que eu falei para vocês que o principal responsável pela globalização mundial foi o avanço das telecomunicações e do transporte? Lembra disso, né? Seguinte, lembra que eu falei lá que o que está acontecendo hoje em dia no Brasil, essa pandemia louca, esse desespero maluco que se disseminou lá da China e veio parar aqui no território brasileiro? Não foi à toa. Isso é responsabilidade da globalização. Por quê, professor? Não entendi. Simples. Se não houvesse o avanço tecnológico nas áreas da telecomunicação e principalmente do transporte, as pessoas não se deslocariam tão facilmente de regiões para regiões, gerando assim essa facilidade de transmissão desse grande e poderoso vírus aí chamado Covid-19, que está espantando muita gente no planeta Terra. Mas fugindo disso aí, seguimos em frente. A globalização, além desses fatores negativos, ela também pode gerar exclusão de nações. Por quê? Para estar inserido no processo global, tem que se ter o quê? Avanço tecnológico. Existem países no globo terrestre que sequer têm uma televisão para assistir. Eu acho que eu já falei para vocês isso. Existem países no continente africano que passam por situação de atraso tecnológico tão grande, mas tão grande, porque passaram por conflitos, por colonização, por nação europeia, por vários anos. Se descolonizaram a partir do século passado. Tem países aí que devem ter no máximo 50, 45, 50 anos de independentes. Quer dizer, se tornaram independentes das colônias, passaram a ser dominados por ditadores militares, gerando assim desigualdade social, pobreza, fome e miséria. Se as pessoas não têm o que comer, será que ela teria acesso a telecomunicação ou tecnologia dentro do processo de transporte ou comunicação? Obviamente que não. Esses países ficam excluídos do processo global. Agora, lembrando que eu falei para vocês da primeira, segunda e ainda não falei da terceira revolução industrial. Essa é a mais importante dentro do processo denominado de globalização. Por quê? Foi dentro dessa terceira revolução industrial, também denominada de revolução tecnocientífica, que pode-se dizer que explodiu para o mundo inteiro esse processo de globalização. Como assim? Seguinte, na primeira invenção da máquina a vapor, foi a principal situação que gerou desenvolvimento naquele momento. Carvão mineral, fonte de energia na época. Segunda, motores a combustão, energia elétrica, consequentemente motores elétricos e petróleo. Já na terceira, não houve uma descoberta ou outra descoberta. Essa revolução ela foi denominada de revolução tecnocientífica porque ela foi a revolução das descobertas. Tecnologia superando tecnologia, avanço tecnológico constante e continua até os dias de hoje. Ela iniciou no final do século passado, século XX, ou seja, mais ou menos na época em que eu nasci. Não interessa a minha idade, mas foi mais ou menos por aí. Quem me conhece sabe.